Eu queria que você lesse comigo em 1 Samuel capítulo 30, versículo 16. Primeira Samuel capítulo 30, versículo 16. E descendo, os guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Interessante isso, né? Interessante que você está vendo aqui. O Senhor me deu o tempo para essa mensagem, cancelando a festa dos amalequitas, cancelando a festa dos inimigos. Aqui nós estamos falando de espirituais que se levantaram contra a tua vida. É interessante quando nós lemos esse versículo 16, para que Davi ele pudesse enxergar o que, no momento que ele chegou nesse versículo 16, Davi ele teve que ter perseverança. Ele não podia desistir, porque o que havia acontecido com Davi, no capítulo 30, do início dele, você vai ver que Ziclague foi arrasada por esses amalequitas. Tocaram fogo na cidade, levaram as esposas, levaram os filhos e filhas, levaram as esposas dos soldados de Davi. Além de tudo, os homens que Davi os ajudou dentro de uma caverna, que se tornaram os seus soldados, se voltaram contra ele. Queriam apedrejá-lo, queriam culpá-lo pelo que aconteceu. Você veja como é que o inimigo vai trabalhando, a forma que ele age, mesmo ele não estando ali naquele momento mais presencialmente, mas o mundo espiritual ainda estava acontecendo, ainda estava ocorrendo. Você vai ver que no versículo 16, a festa que esses amalequitas faziam com despojos, ou seja, eram produtos, materiais, riquezas, bens que não eram deles, eram principalmente de Davi. Eles estavam fazendo festa com aquilo que não era deles. Eles se alegravam com aquilo que não era deles. E é assim que o diabo tenta fazer. Às vezes dá a impressão que quem está perdendo somos nós. Às vezes a impressão que nós temos que quem está retrocedendo é nós. Às vezes dá a impressão que Deus não está nos ouvindo, porque planejamos uma coisa e acontece outra. Como assim, apóstolo? Davi planejou chegar na casa dele em Ziclague e ver tudo maravilhoso. Planejou chegar na casa dele, contar uma grande vitória. Só que o que ele planejou não deu certo. O que aconteceu? O que ele tinha de material, financeiro, família, foi tudo levado embora. Há momentos da nossa vida, o que nós planejamos, o que nós buscamos, oramos, parece que dá errado. A impressão que dá, às vezes, quando planejamos alguma coisa, parece que alguma coisa falhou, não aconteceu da maneira que nós esperávamos. E assim estava acontecendo na vida de Davi. Davi estava sofrendo uma perseguição além do rei Saul, porque Davi ainda não era rei. Davi ele não tinha sido ungido rei, mas estava perto de acontecer uma grande vitória na vida de Davi. Assim é com você. Quando algo muito grande da parte de Deus está para acontecer, o inimigo vem com a sua última arma para tentar fazer você parar, fazer você desistir daquilo que você planejou um dia na tua vida. Porque você pode planejar, eu posso planejar, eu posso sonhar, mas o que vale é o que Deus tem para mim e para você.
Mas o que nós temos que tomar cuidado é como Isaías fala em Isaías 26:3: o Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aquele cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Aquele que confia em Deus, aquele que seu propósito está firme em Deus, ele não vai desistir, ele não vai parar. Se uma pessoa para, uma pessoa desiste, é porque ela não confiou nunca em Deus. Se ela não, seu propósito, ou seja, ela entregou, ela parou, é porque nunca seu coração esteve em Deus. Posso fazer uma pergunta? Quantas vezes você já desistiu daquilo que você estava buscando? Porque aqui Isaías está dizendo. Às vezes a impressão que dá é que nós estamos chegando a um fim, mas nós não podemos parar. Se o nosso coração confia em Deus, Ele vai fazer com que o nosso coração esteja em paz. Quem está aqui comigo? Fala assim: se eu confio no Senhor, Ele vai guardar meu coração em paz. Se eu confio em Deus, eu não paro. Se eu confio no Senhor, eu não olho mais para trás. Se eu confio em Deus, eu não abro mão daquilo que Deus me entregou, ainda que pareça que eu estou perdendo. E muitas vezes, quando estamos assim, vivendo um momento desse, tenso, parece o que nós mais lutamos para manter, para guardar, dá errado. Não caminha, não anda. Puxa vida, eu vim de uma grande vitória, eu estava vivendo uma grande bênção, e de repente, uma luta se levantou. Eu estava vivendo um momento bem legal na minha vida, e de repente, veio uma situação contra mim, apóstolo. E veja só que o que Davi viveu era tão tenso, que ele e seus soldados, parado de festejar das vitórias que eles tiveram no anterior. Quantas vezes não dá a impressão que tem coisas que parece que não vai mais acontecer, parece que se repete. Tem coisas que parece que não vai mais vir, mas parece que volta. Mas o Senhor disse claramente ao meu coração: hoje vai ser cancelado definitivamente a festa dos amalequitas na vida do meu povo. O diabo tem tentado brincar com os teus sentimentos, o diabo tem tentado brincar com a tua emoção, o diabo tem tentado brincar com você. Porque uma das coisas que acontecem, o que aconteceu com Davi, vai dizer que ele ficou muito angustiado. E depois de uma angústia muito profunda, vem uma ansiedade. Então você veja que a situação foi tão terrível para Davi e para os soldados, principalmente para Davi, que ele ficou tão angustiado que isso dá a impressão de ser saúde emocional. E uma das estratégias do diabo é te paralisar emocionalmente. É jogar em você, fazer você aceitar esta angústia. Repare para você ver aquelas pessoas que estão com uma angústia tão grande. Se ela não vigia, ela não cuidar, ela não buscar a Deus, isso se transforma numa crise de ansiedade. Aí aonde? Que muitas vezes vamos buscar maneiras, remédios, para tentar amenizar o que estamos sentindo. Davi, ele ficou tão angustiado. Por que Davi ficou angustiado? Por causa que os seus amigos queriam atirar pedras nele. Então Davi, a sua vida emocional começou a querer ser afetada. Ele começou a chorar muito. Além da angústia que ele estava profunda, ele começou a chorar. Você veja, o diabo atacou, usou aqueles amalequitas, atacou o território dele, acabou, irmãos. Pensa comigo. Eles queimaram tudo. Eles queimaram a terra. Eles queimaram tudo que tinha de plantação. Eles queimaram todas as casas. Eles arrasaram. Algumas traduções vai dizer que eles atacaram com violência. Sabe o que é atacar com violência? É quando não sobra nada. É quando vem, parece que os 4 gafanhotos de Joel, um de uma vez atacando.
um comendo tudo de uma vez. Parece que tudo aquilo que foi construído perdeu-se em questão de minutos. Eu costumo conversar com a bispa e nós costumamos falar que o diabo, ele é um ladrão de alegria. Ele não suporta ver você alegre. Ele quer roubar a tua alegria. Ele quer tentar mexer com os teus nervos, com as suas emoções, fazer com que você perdeu, mas não perdeu. Se Davi desse ouvido para as pedradas, ele ia viver uma crise de ansiedade terrível. Ele ia se entregar, porque humanamente falando, eles fizeram questão de deixar Davi sem nada materialmente. Então, se deixaram ele sem nada materialmente, financeiramente também. O inimigo sabe que em muitos lares, um dos maiores motivos das brigas aqui de família é quando falta alguma coisa financeiramente. Um dos maiores motivos de brigas dentro de casa é quando materialmente ia bem e de repente o diabo veio e arrasou. Ele arrastou com violência aquilo que você lutou para construir, aquilo que você lutou para ter, de repente, do nada, dá a impressão que Deus fez isso, cruzou os braços e deixou tudo embora. Ziclague para Davi poderia ser chamado, não mais ser Ziclague, poderia ser chamado a partir daí terra da humilhação, lugar de humilhação, lugar da vergonha, que é onde o inimigo invadiu, destruiu tudo. Eu posso dizer para você que Davi era um valente, um grande guerreiro. Todas as lutas que ele tinha, guerras fora da sua casa, ele vencia. Às vezes, nós temos pessoas no nosso meio que são tão valentes aí fora, mas dentro de casa estão sendo derrotados. São tão valentes no trabalho, são tão valentes no meio dos amigos, são tão valentes na rede social, mas quando estão em casa, se entregam. Davi perdeu em casa, Davi não perdeu fora. E uma das maiores derrotas que às vezes nós temos na nossa vida é quando vem dentro de casa. E muitas vezes, o que cabe a muitos é entrar em um choro e achar que Deus o deixou. Mas aquele que tem um propósito firme no Senhor, jamais ele vai abandonar a Deus. Nós vamos ver Davi chorando por quê? Deixaram Davi sem nada. Deixaram Davi sem nada. Todos os soldados sem nada, nada. Profissional, material, financeiro, zerou, levou tudo. Violento. Acordou um dia cheio de bens, tudo bom, quando retorna não tem mais nada. No mesmo dia. Que negócio é esse? E a impressão que se dá aqui, que Davi foi deixado sozinho. Os amigos que ele ajudou, a Bíblia chamava eles de endividados, pessoas complicadas, pessoas enfermas. Estes mesmos que Davi ajudou na caverna, no momento mais difícil, foi estes mesmos que quis apedrejá-lo. Quer um conselho para você? Para de ficar se lamentando por estes que viraram as costas para você. Nós vamos conhecer os amigos que chamamos de confidentes. Os amigos confidentes vamos conhecer nesta hora. Sabe quem são os amigos confidentes? São aqueles que estão do teu lado, não pelo que você tem ou pelo que você pode oferecer,
mas porque de fato te ama. É aquele que quando vai te repreender, ele te repreende sozinho, mas quando é para te defender, ele te defende em público. Se nós temos 1 ou 2 ou 3 amigos desse tipo, guarde no teu coração. Porque muitas vezes você não terá essas pessoas. E Davi pôde ver que esses próprios amigos dele, que começou a gostar que Davi havia feito para ele, esses mesmos disseram que Davi era culpado. Você veja, os amalequitas não estavam lá, mas o efeito espiritual estava naquele lugar. É assim que o diabo faz. Eu falo que o inimigo ele gosta de comer pelas beiradas. Quando ele não pode tocar você diretamente, muitas vezes, ele vai tocar aonde que vai mexer com você. Ele tenta tocar nas tuas finanças, ou no teu material, alguma coisa. Mas uma coisa eu falo para você: tudo tem um propósito do Senhor para nossas vidas. Tudo tem um ensino. Davi fez o quê? Davi, ele não deixou que aquela angústia se transformasse numa ansiedade. Então preste atenção, a ideia do diabo, que ele quer que você se entregue. Ele quer que você se entregue a esta guerra que você está vivendo e achar que Deus não vai te livrar. Davi não fez isso. Davi dobrou o joelho. Ele foi buscar a Deus. Ele não pediu oração para ninguém. Davi não disse para alguém: ora por mim, eu estou muito angustiado. Davi muito se angustiou, mas ele dobrou o joelho e foi falar com Deus. E antes de falar com Deus, ele pediu a estola sacerdotal, que tinha 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Davi colocou a estola, dobrou o joelho e começou a falar com Deus: devo ir persegui-los? Devo fazer isto? E Deus disse: vai, que eu vou entregar tudo em tuas mãos. E diz a Bíblia que depois daquela oração, Davi se reanimou. Levante a sua mão no nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje mais forte do que nunca. Fala assim: eu creio, Senhor, na tua palavra. Davi pega os seus 600 homens que queriam apedrejá-lo. Ele vai para cima. Mas por que ele vai? Porque Deus mandou ele ir. Deus o liberou para ir. Deixa eu deixar aqui uma coisa bem clara para você. Quando a Bíblia fala que filhos e filhas foram levados, aqui nos faz entender o quê? Presente e futuro. O diabo veio e mexeu no momento presente, levando os filhos, futuro. O inimigo não quer que você sonhe mais. O diabo não quer que você planeje mais. Ele não quer que você nem creia que você tem um futuro. Quando o diabo usou os amalequitas para levar filhos e filhas, ele estava dizendo: acabou o teu amanhã. Que isso, irmão? O nosso Deus é poderoso. Mas a ideia dele é fazer eu e você pensar: chegou o fim, acabou, não tem mais o que fazer. Vamos falar sincero? Se eu e você estivéssemos numa situação igual que Davi estava, como que você olharia para a tua vida? Você ia dizer assim: acabou. Acabou. É o fim. E o que você mais pode ser que esteja pensando hoje é o quê? É o fim. Não tem o que fazer. Levar filhos e filhas é aprisionar o sonho que você tinha. Tem gente aqui que está com o sonho aprisionado, não sonha mais. Às vezes você pergunta para alguém: e aí, você sonha? Sabe o que eu não sei? Você tem sonhos? Você consegue enxergar o futuro?
Consegue enxergar algo melhor em Deus para a tua vida? Aqueles homens, eles não enxergavam mais. Por quê? Porque os amalequitas arrasaram tudo. Tentaram mexer com a amizade. Lembra que eu falei para você dos amigos confidentes? Tentaram roubar a alegria de Davi. Choraram demais. O diabo quer roubar a tua alegria. Ele quer tirar a sua paz. Ele quer que você se entregue. Como se o Senhor não mudasse mais nada. Escute uma coisa. Davi teve uma atitude. E quando ele fala com Deus, Deus disse para ele: eu vou te restituir tudo. Vou falar de novo. Davi, quando ele estava muito angustiado, ele dobrou o joelho, Deus disse para ele: Davi, eu vou restituir tudo o que roubaram de você. Meu Deus, vou falar de novo. Davi, fala para a redenção plena que quem está lá e perdeu, foi roubado, eu sou o Deus da restituição. Escute uma coisa. Deus disse para Davi: Davi, vai tudo que levaram de você vai ser devolvido. Você vai tomar posse. Vai agora tomar uma decisão na vida, debaixo de uma palavra, com certeza vai dar certo. Davi, ele estava na terra da humilhação. Ele chega lá, ele vai encontrar o inimigo fazendo o quê? Festa. Quem parece que está perdendo é você. Quem estava fazendo festa? O inimigo. Os amalequitas, com todos os despojos de Davi. Tudo. Mas só que Davi não desistiu. E o que o Senhor nos traz aqui hoje, esta noite, para dizer: não desista. Porque o inimigo tem trabalhado contra a tua vida, mexendo com a tua saúde emocional, levando você a ter essa angústia, levar você a uma crise de ansiedade, levar você até uma depressão, para que você desista. Pode ter certeza que não vai aparecer muita gente para dizer para você: olha, continua. Como os amigos de Davi não chegaram nas costas dele, bateram e disseram assim: não, Davi, vamos embora, vamos para cima, vamos acabar com esses amalequitas. Não, vamos atirar pedra. Você é culpado. Não fique triste, angustiado, se alguém apontar o dedo para você e querer te culpar ainda e dizer: você é o culpado disso que está acontecendo. Não se espante se você ouvir isso, porque a ideia do diabo é te acusar, é te colocar para baixo e fazer você desistir do propósito firme que Deus colocou no teu coração. Mas infelizmente ele vai usar pessoas fracas na fé, como também usou amigos de Jó, para apontar o dedo dele e dizer: Jó, você está em pecado. Você está em pecado, Jó. Por isso que você está passando por esta situação. É assim. Quando você prospera, vão torcer o nariz e vão dizer: da onde veio? Quando você está lá embaixo, vão dizer: meu Deus, hein? O que será que fez de errado? Não espere receber aplausos por nada. Nós não estamos aqui para ser aplaudido por homens. Davi não foi, olha, os amigos dele esqueceram tudo que Davi fez. Simplesmente se voltaram contra ele. Você é culpado. Davi desceu com todos, chegou até lá, viu aquela festa, e no versículo 17 vai dizer: feriu-os Davi desde o crepúsculo, vespertino, até o da tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma,
nem pequena, nem grande, nem filhos, nem as filhas, olha a tua família incluída aí, nem o despojo, nada o que já havia tomado, Davi tornou a trazer de volta. Levante a sua mão e fala assim: o que é meu vai voltar para as minhas mãos em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Se você tem filho que está na mão de amalequita, Deus vai trazer de volta. Você tem algo que é teu, material, financeiro, seja o que for, está na mão de amalequita, hoje Deus vai trazer de volta. Se o teu casamento foi parar na mão de amalequita, Deus vai trazer de volta. Eu sinto o Senhor aqui neste lugar. Se a tua família foi mexida, alguma coisa aconteceu na tua família, a amalequita está com a mão na sua família, Deus vai restaurar a tua família hoje em nome de Jesus. Se você perdeu coisa na sua vida que você suou para poder ter, trabalhar, material, financeiro, está na mão de amalequita, começa a levantar a tua mão e dar glória, que Deus está dizendo: vou entregar tudo na tua mão de novo, tudo. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, você já imaginou o tamanho da festa que você vai fazer? Deu glória, vou fazer você perguntar de novo. Pergunta para ele com aquela cara de alegria, cheia da unção, e diz: irmão, você já imaginou o tamanho da festa que você vai fazer? Meu irmão, me convide para essa festa, por favor. Vamos fazer um culto de ação de graça na sua casa. Vamos dizer lá: obrigado, Senhor, pela restauração desta família. Imagine só aquele homem de coração duro, que o diabo tem tentado, a amalequita, segurado aquele coração, e hoje o Senhor está dizendo: hoje eu entrego na tua mão. Eu sinto Deus aqui. O inimigo tentou mexer com a tua saúde todos os dias, é crise de ansiedade, você não dorme de noite, é aquela angústia, aquele aceleração no peito, apertado, e você dizia: meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Aí Deus diz para você assim: eu estou hoje devolvendo a tua saúde também, aleluia. Mas e diante de tudo isso, Letícia, tem algo mais lindo de tudo isso. O nosso Deus, além de Ele ser um Deus de restituição, Ele é um Deus que honra. Ele honra. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 de 2 Samuel, Davi retorna para Ziclague. Mas não lembro que eu disse para vocês que Ziclague se tornou terra da humilhação? Quem lembra que eu disse? Pode ser que a tua casa se tornou lugar de humilhação. Pode ser que em algum momento da sua vida você foi humilhado, mas Deus não tirou Davi de Ziclague. Davi continuou em Ziclague no lugar da humilhação. Esse Deus é tremendo. Deus restituiu tudo, mas ele teve que voltar para a terra da humilhação. Aí vai dizer no capítulo aqui de 2 Samuel 1, no final do versículo 10 diz: tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça, o bracelete, e os trouxe aqui, meu Senhor. Um moço chega para Davi e fala assim: eu peguei a coroa do rei Saul, eu peguei o bracelete e trouxe aqui em Ziclague. Toma, rei, sua coroa. Deus está te honrando nessa terra que você foi humilhado. A maior vitória de Davi foi ele receber a coroa. Claro, por ele não ter aceitado da forma que foi, mas olha que interessante. Davi nunca foi atrás da honra, da coroa. A honra veio até ele. Fica tranquilo. Não fique se justificando. Não fique dizendo para um, para outro, porque você está passando por isso. Porque a tua vida virou de cabeça para baixo. Para se justificar.
A justiça dos homens não opera a justiça de Deus. Quem justifica você é o Senhor. Faça o que Deus está te mandando fazer. Somente vai e toma posse do que é teu esta noite. Diga para a Malequita e diz: devolve agora o que é meu. Eu quero de volta. Eu quero de volta a minha saúde. Eu quero de volta, eu quero de volta, eu quero de volta tudo que foi roubado. Eu quero de volta. Mas a coroa da honra, Deus vai trazer até você. Vai vir honra para a tua vida, Fernanda. Deus vai honrar a tua vida. Vai vir honra. Mas vai ser uma honra tão grande. Estou arrepiado só de falar aqui. Deus está operando aqui. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, não vai atrás da coroa de honra, mas a coroa está chegando até você. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado e fala assim: Deus vai te honrar agora. Põe ele de pé. Você pode dar um glória a Deus bonito para Jesus?